Oi, meus queridos, vamos continuar o nosso curso básico de hermenêutica. Hoje vamos ver a regra de número 6, consultar passagens paralelas. Na verdade, há vários tipos de paralelos que nós precisamos olhar. Então, nós começamos hoje e continuamos numa outra ocasião. Um dos princípios fundamentais da aplicação da hermenêutica, da interpretação das escrituras sagradas, é que nenhuma doutrina é formulada com base em um único texto das escrituras, em especial se for um texto com interpretação obscura. Por exemplo, tomar o episódio do batismo de Jesus por João Batista para criar uma doutrina sobre o batismo. O texto de Mateus 3,11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja que até as traduções colocam que pode ser tanto em água ou no Espírito Santo, quanto com água ou com o Espírito Santo, usando instrumento. Então, esse texto sozinho eu não posso usar para criar uma doutrina sobre batismo. Eu preciso de outros mais claros, mesmo porque esse tem duas interpretações possíveis. Eu precisaria de outras ferramentas. E a gente pode até tratar esse texto numa outra ocasião. E o primeiro paralelo que a gente coloca de passagens paralelas são paralelos de palavras. Então você tem uma palavra obscura em um texto, então procure a mesma palavra no mesmo livro, como ela é usada no mesmo livro, do mesmo autor, ou o mesmo autor em outros livros, outras cartas, depois nos demais livros da mesma época, para ver como aquele termo era usado, e depois nos demais livros da Escritura, quer dizer, como a Escritura utiliza aquele termo, aquela palavra, onde nós encontramos. E isso pode trazer clareza. Vou dar um exemplo. Paulo diz assim em Gálatas 6,17: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Marcas. Que marca seria essa que ele diz que traz no corpo? Quando a gente olha Paulo escrevendo a mesma, usando algo semelhante sobre coisas no seu corpo como marcas, nós podemos esclarecer isso. Se olharmos na segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então veja que ele está falando de levar no corpo o morrer de Jesus e a vida sendo manifestada. Mas quando continua, porque eu li 2 Coríntios 4,10, quando a gente vai para o final da carta, capítulo 11, de 23 a 25, nós lemos assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei a voragem do mar, e o texto continua. Veja que aqui ele está falando de coisas que marcaram o seu corpo. Açoites sem medidas, 5 vezes recebeu uma quarentena de açoites, 3 vezes fustigado com varas e uma vez apedrejado. Isso deixou marcas. Então, ninguém podia zombar de Paulo como que fosse não fosse um apóstolo verdadeiro, um discípulo verdadeiro. Ele trazia as marcas físicas do que sofreu por ser um discípulo de Jesus. Então veja, quando a gente pegou Paulo falando do mesmo assunto, com as mesmas palavras,
do seu corpo, o que acontecia com o seu corpo, a gente pode esclarecer aquele texto. Mas uma coisa a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, nós encontramos o mesmo termo, a mesma situação, as mesmas palavras, mas os significados são diferentes num texto e em outro que empregam a mesma palavra. A gente viu isso, por exemplo, com a palavra mundo nos escritos de João. Mas tem outro exemplo aqui. Às vezes, nós temos significados diferentes em textos diferentes, embora usem a mesma palavra. Tem alguns textos de Paulo que ele fala que é mediante a fé e não através das obras da lei que alguém é salvo. Por exemplo, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3, 27 e 28. Então, o contraste, alguém é justificado pela fé, não pelas obras da lei. Ninguém é salvo, chega à salvação por obediência à lei. Na carta aos Efésios ele coloca assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então ele coloca de novo fé e obras em posições opostas no sentido de ir para a salvação. As obras, ninguém é salvo por ela, somos salvos mediante a fé. A Gálatas 3, 10 e 11, ele torna a falar deste assunto. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ele, se você continuar lendo esse texto, ele está falando que as pessoas são justificadas, são salvas pela fé, não pelas obras que elas possam praticar. Mas o mesmo assunto fé e obras é tratado por Tiago na sua carta, mas de maneira diferente. Tiago fala das obras que decorrem da fé, que comprovam que alguém é salvo. Verificais que a pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tiago 2,24. Quando você lê o texto, ele está falando que uma fé que não se mostra nas obras, ela não é a fé genuína. Não é a fé de alguém que creu e foi salvo. A fé, ela vai se mostrar nas obras. Aliás, é o que Paulo também fala em Efésios 2, 8 e 9. As obras foram feitas, Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, mas não que elas nos levam à salvação. Elas vão mostrar que eu fui salvo, então eu vou fazer aquilo que Deus preparou para mim. As obras que eu vou fazer. Então, quando a gente tenta juntar só fé e obras nos dois, a gente acha que eles estão falando coisas opostas, mas não. Eles estão parece que um está falando que é salvo pelas obras, o outro falando que é salvo pela fé somente, mas não, eles estão falando de coisas diferentes. A vida de alguém que diz ter fé e o outro como alguém é salvo, é mediante a fé. Ok? Então, nesse sentido de buscar passagens paralelas, a primeira parte, que é de hoje, digamos assim, regra 6, letra A, é paralelos de palavras. Procure a palavra em outro lugar, em outro texto do mesmo autor. Primeiro, na mesma carta, no mesmo livro. Segundo, no mesmo autor, em outras coisas que ele escreveu, ou outras coisas outros livros da mesma época, para ver como aquele termo era usado, e, por fim, em outras passagens da Escritura. Nesse sentido, nós temos uma tarefa para os irmãos. 2 de Pedro 2,15, Judas 11 e Apocalipse 2,14. Todos três falam o erro ou a doutrina de Balaão.
qual é a doutrina de Balaão que vigorosamente é condenada por Pedro, por Judas e pelo próprio Senhor Jesus? Então, procure onde mais você ouve falar de Balaão e o que ele fez. Dica: procure saber sobre o relacionamento entre Balaão e o povo de Deus, no livro de Números. Mas com cuidado, não olhe só as 3 vezes que Balaão foi amaldiçoar e acabou abençoando o povo de Deus. Continue procurando onde mais você encontra Balaão, ali no livro de Números, e você vai conseguir encontrar uma relação entre a doutrina, o ensino, o erro de Balaão, que é muito condenado dentro da igreja nos dias dos apóstolos. O próprio Jesus manda que João escreva isso a uma das igrejas. Então, olhe com atenção, procure essa palavra, Balaão, em outros lugares da Escritura e me dê a resposta. Qual é essa doutrina? Que Deus te abençoe.